falando. A gente vai fazer essas duas figuras aqui, tá? Vamos começar primeiro com essa pecinha daqui. Olhando essa peça só pelas ferramentas que a gente já tem, por onde vocês começariam? Vamos começar primeiro com essa figura de número 3. Por onde vocês começariam a fazer essa peça? Eu faria o frontal. Pela frontal. Eu acho que desenho frontal, fazer a base e também o. Toda vez que a gente for começar a fazer um objeto, a gente vai escolher a face mais significativa de fazer o objeto, aquela que contém mais informações, para dar a partida do nosso a gente vai fazer. E aí, nesse caso daqui, a gente vai fazer a peça aqui. Qual que é o lado mais importante, vamos dizer assim? É essa face aqui, a frontal, né? Que ela se repete ao longo de toda a figura, né? Como se eu pegasse essa face e desse um empurrão nela para conseguir a minha forma, tá? Então, o primeiro ponto que eu vou fazer é desenhar essa face aqui através da minha figura do esboço, para aí eu conseguir ver a ferramenta de extrusão, que é basicamente empurrar uma forma para gerar um volume nela, certo? Então, vamos voltar aqui para a janelinha do Fusion. Vamos lá, deixa eu dividir aqui a tela. Para conseguir enxergar. Qual que é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou lá na minha ferramenta de esboço, né? Lembrando que eu estou trabalhando com os sólidos. Vou chegar aqui, vou criar esboço e vou escolher uma das faces para conseguir fazer esse desenho, tá? Vou escolher essa face daqui e vou desenhar a minha forma, certo? Tá muito ruim a visualização para vocês? Agora Não. Ou não? Pra mim, não, Jéssica. Não sei pra pessoal. Mas pra mim tá tranquilo. É que para eu conseguir ficar com as duas coisas aqui, eu precisei desse. Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar a minha ferramenta da linha. E lembra que no primeiro momento eu vou fazer aquela forma de um jeito não tão aleatório, mas sem me apegar tanto às medidas. Quando vocês fizeram o exercício em casa, vocês tentaram fazer desse jeito? De fazer a forma meio que mais ou menos e depois sentar e ir ajustando? Sim. Eu achei assim até um pouco mais difícil depois. Eu sentia que a plataforma bugava um pouco. Quando eu fazia daqui aleatório e depois tentava arrumar. Tipo, algumas coisas iam para um lado, para o outro. Aí eu achei melhor fazendo aos pouquinhos mesmo. Eu preferi fazer já com a medida certa. Tudo bem, tudo bem. Vai ter situações que vai ser mais fácil a gente fazer. Eu queria fazer um jeito de que vocês conseguissem ficar com a figura também. Mas não estou sabendo como.
Vocês lembram, né? Eu vou fazer aqui, depois eu vou ver um jeito de colocar para vocês as figuras que a gente vai trabalhar hoje para ficar mais fácil, tá? Então, eu fiz aqui, Professora, mas basicamente... Oi. pode mostrar a figura de novo, que eu tiro um print e coloco aqui no chat, e aí a gente consegue ficar com o chat aberto ao mesmo tempo que vê a tela. Ah, ótimo. Eu desacostumei com isso de dar online. Estou me sentindo em 2020 todo de novo. Ah, Estou me sentindo de novo. Tentando entender como é que funciona. Eu perguntando as coisas e às vezes sendo ignorada. Mas vai dar certo, vai dar certo. Tiraram? Tirei. Aqui não tem como mandar, mas eu vou mandar no grupo do WhatsApp. Como todo mundo que acessou a aula acessou pelo WhatsApp, aí tá por lá também, dá pra todo mundo ver. Tá, ótimo. Obrigada. Certo, então vamos lá. Beleza? Vamos fazer como a Amy falou. Aqui ela preferiu fazer com as medidas certinhas. Então, vou colocar aqui 40, que é a medida que eu tenho na minha base, certo? E qual que é a outra referência que ele me passa? Ele fala que ali, da base do desenho até o eixo daquele círculo, eu tenho 30, certo? Então, eu vou vir aqui com uma linha de construção e vou marcar aqui, a partir desse meu ponto central, essa referência, e eu vou marcar ali os meus 30, certo? Que é a medida que eu tenho, certo? Outra medida que ele me passa é que eu tenho essas lateraisinhas daqui com 10 milímetros. Então, vou fazer o desenho dela também com 10 milímetros. 10. Viram que eu sem querer eu saí do esboço, mas não tem problema. Vocês viram que quando eu cliquei aqui, ele acabou voltando para a ferramenta de sólido. E aí vê que está aqui em destaque, criar esboço. Só que quando eu estou com a ferramenta ainda do esboço, aí eu volto aqui em cima para continuar o meu desenho. Certo? certo. Então, aqui tem 10. Eu só queria apertar a linha. E aqui 10 de novo. Beleza? E aí, qual que é a outra informação que eu tenho? Que esse meu raio do meio, ele tem 5. E esse outro raio daqui que eu tenho, ele vai ter 10 centímetros. E ele é a partir de um ponto central. Lembram que no nosso último encontro, a gente viu que dá para fazer círculo de um monte de jeito? Sim. Obrigada, Cecília. Cecília bem participativa. Obrigada, por ficar no vácuo. Aí, o que é que eu vou fazer? Vou pegar a minha ferramenta do círculo, vou clicar aqui no meu ponto central e vou fazer que aqui tem 5. Foi 5 que ele me pediu? Isso, exatamente, 5. Certo? E aí, eu posso fazer de duas maneiras, na verdade, agora. Eu posso pegar a minha ferramenta do círculo de novo, clicar aqui no centro e colocar o meu raio de 10, sim. Ou eu posso ir na ferramenta de deslocamento. Vocês lembram que a ferramenta do deslocamento, você pega um contorno e aí você fala se você quer duplicar aquele contorno para fora ou para dentro. Eu posso fazer dessa forma também, que aí no caso do deslocamento eu aumentaria mais 5. Mais 5. Mais 5. Mais 5. Ciências sociais aplicadas sofrem. Ciências sociais aplicadas sofrem. Mais 5, sim. Certo? Não dá para fazer. Uma pergunta. No caso, ele deu o raio. Então a gente não teria que duplicar esse valor. Tipo, o raio é 5, aí ele seria 10, não?
Muito bem, muito bem, muito bem. Foi medo, porque eu fiz todos assim, se não fosse todas as minhas formas iam estar erradas, desespero bateu agora. Muito bem, Emily. Que a gente é o quê? Ciências sociais aplicadas. É sobre isso. É sobre isso. É sobre isso. Vamos lá. Muito bem. Tá certo agora? Sim. Sim. Beleza. E aí, o que é que me falta agora? Falta as tangentes, né? Que tem uma. Ah, eu não sei como é que chama, mas tipo, ele tem como se fosse um recuo antes desse arco de cima. Tem essas abinhas inclinadas, essas linhas inclinadas, que a referência que ele passa pra gente é que ela tá de um ângulo de 90 graus, né? Isso. Deixa eu ver. É. Aí, o que, que a gente pode fazer? Fazer uma linhazinha aqui fora e usar a ferramenta de quê? A tangente. Distinção tangente, exatamente. Aí eu vou clicar no ponto que eu tô e para onde eu quero ir. E agora esse aqui. Vou juntar aqui. Não se preocupa que depois a gente vai ajeitar, certo? E com a ferramenta da tesoura, eu vou cortar. Aí uma coisa que é importante vocês prestarem atenção é que quando eu puxei, dando zoom out, eu achei que o ponto estava colado. Mas quando eu aproximei, eu vi que não estava. E aí uma coisa que é importante vocês sempre prestarem atenção se de fato isso está acontecendo ou não. Certo? Certo. Se eu tenho que essas duas daqui estão 90 graus, a gente pode assumir que essa daqui está 45, certo? Certo. E aí, como é que eu faço para ajustar essa angulação? Vocês lembram? Ai, eu não puxei da cabeça. Vocês lembram? Ferramenta da cota. Aí ele tá dando aqui. Deixa eu apagar essas linhas aqui de referência. Vamos ver se ele vai agora. Eita, apaguei. Peraí, vamos fazer diferente. Eu vou bloquear isso aqui. Lembra que quando vocês estiverem querendo fazer alguma coisa e a figura que está conectada acabar se mexendo por algum motivo, a gente tem a opção de aplicar a restrição de fixar e desfixar, porque a gente consegue mexer no restante das coisas sem atrapalhar o restante do nosso desenho, certo? Certo. Aí, o que é que eu posso fazer? Eu vou de novo aqui com a minha linha. Coincidente, e vou
Vocês viram que ela não estava indo porque ela estava com a restrição aqui do tangente, só que estava tangente por aqui. Então, ajustei isso. Vou com a minha ferramenta de corte. Já posso desbloquear essa figura aqui. Vocês lembram da ferramenta do espelhar? Elas não são iguais, então eu vou selecionar essa minha linha aqui, vou espelhar, e aí quando eu peço para espelhar, elas pedem para eu dizer qual que é essa linha de espelhamento, né? Onde é que ele vai pegar essa referência para conseguir replicar isso. Então, já selecionei o objeto, linha de espelhamento, e aí ele replicou. Tudo bem? E aí, a única coisa que eu preciso fazer agora é pegar essa ferramenta do corte e eliminar essas rebarbazinhas que tem aqui. Certo? Certo. E concluí o meu esboço? Sim. E aí, uma vez que ele está pronto, eu vou colocar para concluir o esboço e vou voltar aqui para a minha área de modelagem de sólidos, certo? Vocês vão ver aqui em cima que a gente tem, da mesma forma lá da ferramenta do esboço, essa abinha aqui de criar, onde eu tenho uma série de ferramentas que eu consigo utilizar para conseguir algum tipo de volume, certo? E a ferramenta que a gente mais vai acabar utilizando é essa daqui, a ferramenta de extrusão, que vocês veem que já tem um atalho dela aqui, e tem aqui na lista também. Lembrando que, às vezes, dependendo do computador, isso acaba aparecendo de uma forma diferente, tá? E aí, o que eu vou fazer agora? Muito difícil mesmo. Eu vou pegar a ferramenta de extrusão, certo? Vou clicar nesse desenho que eu acabei de fazer. E aí, vocês veem que quando eu faço isso, aparece... Não tá aparecendo para vocês. Mas por que não tá aparecendo? Vocês lembram que na ferramenta de esboço aparecia uma paletazinha lateral? Deixa eu fazer para compartilhar de outro jeito. Então, para ver se... Pronto. Deixa eu voltar aqui. Quando eu clico na ferramenta de extrusão, vocês veem que aparece essa paletazinha de informações do mesmo jeito que aparecia lá em esboço, certo? Certo. E aí, o que é que ela me diz, na verdade, tá? Primeiro, ela quer saber qual que é o perfil que eu quero fazer essa extrusão. Então, qual que é esse desenho que eu quero puxar e dar um volume, certo? E aí ele quer saber também se eu quero, a partir desse plano de perfil, ou se eu quero dar um espaço antes de fazer essa extrusão. Por enquanto, vamos trabalhar com o plano de perfil. E qual que é a direção que eu quero. Se eu quero fazer extrusão para um lado só, se eu quero fazer essa extrusão para o outro lado também. Se quando eu puxar para frente, eu quero numa medida, quando eu puxar para trás, eu quero de outra medida, certo? Que vai ser aqui em direção de um lado, dois lados ou simétrico. Beleza? Quando eu clico aqui na minha forma, vocês veem que só com a ferramenta do mouse, a partir dessa setinha, eu já consigo puxar para fazer esse volume.
E aí eu consigo digitar a medida, que se eu não me engano é 40, 30. Eu consigo digitar aqui os 30 e dar o volume, e conseguir dar o volume. Certo? Isso considerando que eu quero só para um lado. Ou eu consigo simplesmente digitar aqui também na paleta essa distância que eu quero. Ok? Eu posso querer fazer essa extrusão para os dois lados. Então, quando eu vou considerar por 30, ele está considerando esses 30 a extensão toda, então ele vai dividir 15 por 15 para cada lado. Ou eu posso fazer diferente aqui, ó. Eu posso dizer que um lado eu quero 30 e o outro lado eu quero 50. E aí ele vai fazer medidas diferentes, ou então ele vai fazer aqui simétrico. Que aí pode ser pelo comprimento médio ou comprimento total. E aí vocês que vão escolher se vocês vão fazer isso ou não. Certo? Sim. Vamos fazer outra figurinha para a gente praticar. Vamos fazer... isso tudo eu vou passar para vocês fazerem em casa, tá? Vamos fazer essa aqui. Uma resolução fantástica. Só que não. Mas dá para vocês verem, né? Dá para entender. Printzinho aí pra turma, por favor. Ah, tipo uma... Meu Deus. Não, dá pra entender, sim, Jéssica. Dá pra entender que é só que assusta. Tá parecendo uma mesa. Você não viu nada ainda. Ah. Rapaz. Tiraram print? Podemos? Sim. Ai, me tirou print. Podemos sim. Por que lado vocês começariam a fazer essa figura? Esse ou esse? Ou esse? Não começaria. Esse lado daqui, né? Que aí vocês desenham esse lado, fazem a extrusão, e aí fica faltando só fazer esses rasgos aqui, certo? Certo. Então vamos lá. Vou abrir aqui uma nova guia para começar a fazer aqui a minha figura. Vou entrar lá em ferramenta de esboço. Vou selecionar um plano e vou começar a desenhar essa forma aqui. Então eu tenho que ela total tem 60. Essas perninhas dela tem 6. E total ela vai ter 35. Aqui tá mais fácil de lembrar. Vamos lá. Eu posso já fazer certinho, eu posso fazer naquele esquema de fazendo meio que mais ou menos, né? Isso aqui tem 35. Vamos lá, primeiro, daqui pra cá eu tenho... Ixi, Jesus, errei rude, errei. Mas eu errei rude, muito rude aqui nessas medidas. Mas não tem problema, vai dar tudo certo. Isso aqui
36. Aí agora eu posso dizer que isso aqui tem 18. Bem igual, né? Bem igualzinho do jeito que eu desenhei. 24. Aí agora eu posso dizer que vem para cá 60? Não vem para cá 60. Então vamos dizer que isso daqui, ele vai ter o quê? Vai ter 6. Não! Doido. Surtou. Vamos. Eu vou concordar com a Emily que às vezes quando você faz sem noção, às vezes dá um pouco mais de trabalho. Mas nós somos o quê? Brasileiros, não desistimos nunca. Vai dar certo. Mesmo ele teimando comigo. Mas não tem problema. Não tem problema, porque a gente usa o quê? Amiga calculadora, qualquer coisa. Ou a gente usa uma outra medida, não tem problema. Se ele não vai de um jeito, a gente vai de outro. Agora eu pensei que aqui vai ter 6. Aqui vai ter 24. É só pra gente trabalhar com um pouco de emoção. Tá? Poderia ter feito a função da restrição aqui, né? Era? Sim? Sim. Qual restrição? Qual restrição que eu poderia ter usado aqui? A de bloqueio? A de igualdade, porque quando altera um, altera tudo. Isso. Então, quando eu falar que aqui vai ter, a medida que eu nem lembro mais, 30. Quando eu disser que essa aqui vai ter 30, a outra vai mesminho igual. E por fim, me resta essa outra aqui, que é com 35. 35. Joia? Joia. Posso concluir meu esboço? Aham. Sim? Sim. Ah, olha, ficou faltando aqui a perninha, não fechei. Não tem problema. Vamos voltar aqui e fechar. Agora tá certo. Ó, ficou com a facezinha azul. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma extrusão de 36, certo? Certo. Vamos lá. Extrusão. E vou dizer que isso aqui vai ter 36. O que é que vocês acham que eu devo fazer agora? Desenvolva. É isso mesmo. É isso mesmo. Só que não necessariamente você precisa fazer isso, certo? Quando você... Hã? Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Só que se a gente faz exatamente desse jeito que você fez, que você falou, quando eu for criar o meu plano de esboço, ele pode ficar meio solto nesse plano frontal aí. Aí o que a gente vai fazer?
Quando a gente for criar esse esboço agora, a gente vai clicar exatamente na face que a gente quer fazer o desenho, certo? Então, eu venho aqui em criar esboço. E aí, eu vou selecionar, ó, aqui a minha face para fazer esse esboço. Beleza? E aí, eu vou fazer o desenho dessa ranhura aqui. Ok? Aí, o que é que eu tenho de referência aqui? O que eu tenho de referência? Eu tenho esses 9 e eu tenho 18. Lembra que eu tenho uma ranhura que eu faço por 2 pontos específicos? Sim. Sim. Então, eu vou usar aqui as minhas linhas de construção para marcar isso. Então, eu vou marcar aqui 9. Qual que é a altura que ele está me falando ali? 10. E desses 10 eu tenho o quê? 18. Certo? Aí eu venho com criar ranhura. E aí, qual que é o tipo de ranhura que eu vou escolher? Essa aqui, ranhura de centro a centro, isso mesmo. Que aí eu vou clicar nesse ponto, nesse outro ponto aqui, que eu tenho referência, e vou dizer que ele tem... Quanto que eu não lembro mais? 8. Eu vou dizer aqui que é 8. Mas era 8 total ou era 8 só um pedaço? Era 8 total. Então, na verdade, aqui vai ser 4. Ok? Ok. Tudo certo, nada errado. Beleza? Vou concluir o meu esboço. E aí, agora o que eu vou fazer? A gente vai usar a ferramenta da extrusão de novo, porque a ferramenta da extrusão a gente consegue utilizar não somente para criar volumes, mas a gente consegue utilizar ela também para fazer rasgos nas superfícies, certo? Então, eu vou pegar aqui a ferramenta da extrusão, vou selecionar esse desenho que a gente fez, e aí vocês veem que quando é para fazer uma coisa positiva, ele vai ficando azulzinho, mas eu posso também utilizar ela para cortar. Então, não quero criar o volume, eu quero cortar, então vou no sentido oposto aqui, ela vai ficar vermelhinha, e eu faço até vazar lá o outro lado, ok? E aí eu estou com a minha figurinha pronta. Sussa, muito sussa. Muito sonsa. Achei tudo muito chique. Muito sussa. Comentaram no chat, meu Deus, que bruxaria. Vão fazer vocês agora a bruxaria. Vocês querem que eu volte a algum ponto? Exatamente, exatamente. Eu vou passar essa figurinha para vocês fazerem em casa. Mas, como é que funciona para fazer algo nesse sentido? A gente vai utilizar a ferramenta de revolucionar. Ela já está até aqui, para a maioria de vocês, que basicamente é isso. A gente vai fazer um desenho, a parte de um desenho, na verdade, em torno de uma linha de eixo. Lembra que eu falei que a gente tinha a linha de construção e tinha uma linha de eixo? A gente vai fazer a partir dessa linha de eixo metade da forma e vai aplicar a ferramenta de revolucionar. Então vamos lá, na ferramenta de criar esboço.
E aí, vocês precisam ficar atentos, porque tem duas ferramentas que elas parecem ser a mesma coisa, mas que são diferentes, que é a de revolucionar, revolução, enfim, e a de varredura. São parecidas, mas são diferentes, tá? Vamos primeiro para revolucionar. Então, eu vou lá criar o meu esboço em um determinado plano. E eu vou pegar aqui uma linha de centro, certo? Então, eu vou desenhar essa minha linha de centro. Se eu clicar na ferramenta, é melhor, né? Aí eu vou fazer aqui a minha linha de centro. Aí vocês veem que ela tem até um tracejado diferente. Ela nem é a linha contínua e ela nem é a linha de construção. Ela é um traço mais longo, um traço curtinho, um traço mais longo e assim sucessivamente, certo? E aí, a partir desse eixo que eu vou fazer o desenho que eu quero, tá? Então, vou fazer aqui um negócio bem aleatório. Aí vocês veem que eu fiz só metade da forma. E quando ela identifica, né, essa minha linha de eixo, ela já preenche aqui e cria a face. Vou concluir o meu esboço e eu vou voltar lá para a minha ferramenta de sólido. Quando eu volto para cá, eu vou clicar na ferramenta de revolucionar. E aí vocês veem que eu mal que cliquei na ferramenta, ela já foi nem o girar aqui, fazendo os 360. Mas, como tudo, abre aqui essa ferramenta da paletinha, né, com as informações. Então, ele automaticamente já identificou qual que era o meu perfil, qual que era o meu eixo, então não preciso modificar isso. Mas eu posso fazer que essa revolução, essa extensão toda, ela pode ser parcial ou ela pode ser total, certo? Então, se ela vai ser parcial, eu posso dizer que eu quero que ela dê 360 graus ou, por exemplo, eu quero que ela faça só 90 graus, certo? Vocês viram que ela fez só um pedacinho aqui da forma. Pode ser para os dois lados. Aí vamos supor que para esse lado aqui eu queira 45. Certo? A partir aqui ela fez 90 graus para um lado, 45 para o outro. Ou eu posso fazer simétrico, sei lá, vamos dizer que eu quero 120. E ela fez dessa forma, ok? Susa? Acredito que sim. Um minutinho para vocês fazerem. Pode fazer aleatório, do jeito que eu acabei de fazer, só para vocês fixarem. Prontos para mais uma? Vamos lá. Essa que eu vou mostrar para vocês agora, ela fica até embaixo da revolucionar quando a gente veio aqui para essa listinha. Mas vocês veem que ela é diferente. Ó, quando a gente vê aqui a descrição, que não sei porque que não está aparecendo a descrição para vocês. Será que eu tô apresentando só? Como é que faz para o quê? Como é que faz para girar a câmera livremente? Também muitos anos. Não sei se eu entendi a tua pergunta. Você está falando para girar assim a tela toda, desse jeito que eu estou fazendo, é isso? Você vai clicar no Shift do teclado e com o scrollzinho do mouse, os dois juntos, é que você consegue girar. Shift, scroll, aí você consegue.
agora está aparecendo para vocês. Vocês veem que quando eu coloco aqui na listinha, para a gente ver que tem as ferramentas, revolucionar e varredura, ele tem até aqui a própria descrição, né? Que a revolução, ela revoluciona um perfil de esboço ou uma face plana em torno desse eixo selecionado. E a varredura, diferentemente disso, ela vai varrer esse perfil de esboço, uma face plana, etc., a partir de um caminho que a gente vai determinar e desenhar para ela, certo? Vocês estão vendo aqui que tem uma bolinha, um círculo, né? E aí tem uma forma toda doida aqui, bem aleatória, e que quando ele clicou nessa ferramenta da varredura, ele transformou, né, aquele círculo ao longo de toda essa extensão que eu tenho aqui, tá? E é basicamente isso. Vocês vão vir na ferramenta de esboço, vão selecionar e vão fazer o desenho que vocês querem fazer essa revolução. Né? Vou fazer aqui o desenho do esboço de vocês, o que eu queira. Quase um Mickey, só que sem ser um Mickey. Aqui o rostinho do Mickey. Desenhei o meu esboço. Vou dar OK. Aí, qual que é o pulo do gato agora? O que vocês precisam prestar atenção? Quando vocês forem selecionar agora para fazer o caminho de vocês, vocês não podem selecionar que esse caminho esteja ali no mesmo plano desse desenho que vocês fizeram. Certo? Vocês têm que fazer o caminho diferente. Então, eu selecionei aqui um outro plano, aleatório também. E desenhei um caminho também muito aleatório. Ok? Ok. Só que vocês sabem que nada quando vocês forem fazer vai ser aleatório. Eu fiz aqui um caminho aleatório. E aí, com a ferramenta da varredura, eu vou selecionar. De novo, aparece aqui a minha. Qual que é o perfil que eu quero e qual que é esse caminho que eu quero percorrer, certo? Então, vou selecionar aqui o perfil e clico para selecionar o meu caminho. E aí ele fez aqui a minha varredura. Eu tenho aqui algumas opções que eu consigo modificar também. Se vai ser um caminho único, se ele vai varrer esse objeto selecionado ao longo de toda essa linha que eu desenhei. A segunda opção, ele vai varrer o perfil ou essa face selecionada e vai utilizar esse desenho aqui como um trilho guia. Só que para isso eu preciso desenhar. Ou se ele vai fazer esse caminho a partir de uma outra superfície, considerando que a gente já tenha outros objetos aqui na modelagem, tá? Depois a gente volta para essas duas opções aqui, quando a gente tiver mais coisa na modelagem. Por enquanto, vamos trabalhar aqui com um caminho único. E o que a gente ainda consegue modificar nessa operação? A distância que eu quero, eu posso mudar isso. Vocês viram que o caminho que eu tinha, ele dizia que era só de 1 metro, mas se eu quiser um caminho maior, eu consigo modificar essa distância. Eu consigo mudar também o meu ângulo de comicidade, que é isso aqui. Vou modificar. Ele começa indo reto, 0 graus, e aí quando ele chegar lá no final da medida que a gente passou, ele vai abrindo esse ângulo. Vou botar aqui maior um pouco, e
um ângulo menos agressivo para a gente ver como é que fica. Tá vendo? Ele começa menorzinho e depois ele vai expandindo. E eu consigo também fazer uma modificação desse ângulo de giro. Então, vamos supor aqui 45 graus. Não foi. Aí vocês veem que a opção que eu dei para ele, abriu aqui a janelinha, que é impossível. Eu tô pedindo coisas que não funcionam. Que é que ele está me dizendo? Que como essa minha forma que eu fiz, ela tem esses desenhos, ela não vai funcionar. Para conseguir fazer isso, eu precisava ter um caminho mais fluido para que essa função de ter esse ângulo de giro funcionasse, certo? Vamos voltar aqui para o zero mesmo, já que não vai rolar. Ok? E aí, uma coisa que vocês podem mudar também é se esse caminho vai ser perpendicular ou paralelo a essa linha que a gente está traçando aqui. Certo? Vocês viram que ela veio aqui nessa parte da base, seguindo, né, ali no eixinho do desenho que eu fiz. E não necessariamente essa linha que vocês vão fazer precisa ficar no eixo, tá? Ela pode ficar em outra posição. E aí, quando ela vem para cá para subir, ela, em vez de estar ali no meio, ela está paralelo à linha que a gente desenhou. E essa é a ferramenta da varredura. Dúvidas? Creio que não, Jéssica. Deixa eu fazer aqui outro. Aí, vocês lembram que em algum momento eu falei que quando a gente se arrepende de alguma coisa, a gente consegue voltar lá e modificar? Vê que quando eu fiz essa curva aqui, por esse diâmetro tá muito grande, a curva não ficou tão legal aqui, ó, deu essa amassadinha. Eu posso voltar lá no meu esboço e diminuir o tamanho disso aqui, porque eu vi que vai ficar melhor se isso aqui ficar, sei lá, 10. Eu não preciso voltar e fazer de novo a mesma coisa. Eu consigo voltar lá nos meus esboços e alterar esses parâmetros. Ah, eu não gostei tanto mais dessa curva que eu fiz.
vamos lá. Tá, recurso. Aí eu posso completar. Posso completar esse recurso que eu fiz. Então, ele tinha feito só aqui nesse caminho inicial, e agora eu fiz o complemento, certo? Volto lá à ferramenta da varredura, editar recurso, e eu vou selecionar o restante do caminho que eu fiz depois, para ele completar ali a minha forma. Ou, simplesmente, se eu não tivesse gostado, porque ficou uma emenda, o que é que eu posso fazer? Vocês viram que quando eu apaguei a ferramenta da varredura, ele sumiu com tudo. Eu venho aqui e ativo novamente os meus esboços. Vocês viram? Quando eu apaguei a varredura... Gente, eu preciso de um minuto aqui para atender uma ligação. Eu estava mostrando para vocês que às vezes quando a gente volta a uma operação, os esboços às vezes somem aqui do nosso desenho. Mas não é para ter motivo de pânico, porque está registrado aqui na nossa linha do tempo. E aí, quando acontecer isso, vocês estiverem fazendo uma coisa e o esboço por acaso vir a sumir, vocês vão aqui nessa listinha, onde tem os esboços, e vão colocar para visualizar esses esboços que vocês apagaram. Então, eu voltei o primeiro, né, que é a formulazinha do círculo, e depois aqui o caminho, tá? Inclusive, se eu quiser apagar esse segundo esboço aqui, que foi aquele caminho que eu tinha feito que não tinha ficado tão legal, eu consigo colocar para apagar também, para não ficar com coisa aqui a mais no meu desenho, certo? E aí agora eu consigo fazer de novo a função da varredura de uma forma contínua, porque quando eu fiz o complemento do caminho, ele ficou com aquela marca da emenda, né? E nem sempre isso vai ser interessante. Então, vou selecionar o caminho aqui de novo, e aí agora ele vai fazer. E aí, por algum motivo, essa curvazinha que eu estou sugerindo aqui, ele não está conseguindo deixar tão fluido quanto como se eu tivesse feito do começo. Não sei se eu consigo apagar isso aqui, essa aresta. Ele não deixa apagar. Enfim. Aí vocês vão ver que algumas coisas quando a gente faz e ele não entende que na vida real isso conseguiria ser feito de uma forma contínua, ele acaba fazendo essas emendas aqui. Certo? Conseguiram entender a diferença entre revolução e varredura? Sim. Vamos testar? Bora. Yes. Transição, certo? Vou dar um exemplo para vocês de como que a gente consegue usar essa ferramenta, tá? Eu vou aqui, vou criar o esboço. Certo? Certo. E aí, vamos supor que nesse mesmo plano, eu vou criar um outro esboço. De um círculo agora. E aí, basicamente, o que eu quero? Que esse círculo esteja afastado desse retângulo, desse quadrado que eu criei. E depois eu quero juntar essas duas faces e criar uma forma só. Então, fiz aqui o meu círculo. Vou até deixar aqui do lado para ficar melhor. Vou selecionar ele. Vou clicar com o botão direito e vou mover, certo? Aí, com essas setinhas, eu vou arrastar esse meu objeto aqui para essa outra posição.
Sim? Sim. E aí vocês veem que eu tenho duas figuras desenhadas no mesmo plano. E agora eu quero juntá-las. Eu venho aqui. Vou sair da minha ferramenta de esboço. Vou em criar transição. E aí eu vou selecionar esses dois perfis. E aí ele vai juntar ali todos os meus pontos. Certo? Ferramenta de transição. Eu desenho duas faces diferentes e com ela eu consigo juntar todos os pontos para gerar uma forma. Rebobinando. Fiz o desenho da minha face inicial. Vou fazer o outro aqui. Fiz um desenho. Criei uma outra ferramenta, criei um outro esboço, nesse caso no mesmo plano, e desenhei a forma que eu quero. Para fazer a movimentação dessa forma, eu vou apertar o ESC, selecionar o desenho que eu quero, e aí, para isso acontecer, só vai funcionar se eu tiver com dois esboços distintos. Se eu fizer tudo no mesmo esboço, ele vai entender que está tudo junto e não vai conseguir separar essas duas peças. Vou clicar com o botão direito do mouse, mover e copiar, e com essas setinhas aqui, eu vou movimentar aqui o meu objeto. Concluí o meu esboço. Ferramenta de transição. Seleciono os meus dois pontos e ele vai fazer essa transição. Vê que como eu coloquei a figura muito mais para cá e ela era menor, quando ele vai fazer esse esforço de juntar as duas faces, nem sempre ele vai juntar perfeitamente daquela forma. Ele vai puxar a forma até aquele ponto específico, certo? E aí, por isso que não funciona, às vezes, fazer as coisas meio aleatórias. Estou mostrando aleatório, mas para vocês verem a função da ferramenta, tá? Mas, basicamente, é pegar dois pontos específicos, dois perfis específicos e utilizar a ferramenta de transição. Deixa eu voltar aqui para esse esboço e vou reposicionar ele para ver o que a gente ainda consegue fazer com ele. O que eu tenho agora se eu fizer a ferramenta da transição. Ok? Ok. Envio para vocês fazerem. Tu pode mostrar a ferramenta de mover de novo, por favor, porque o meu não mexe o círculo, eu não consigo puxar ele para frente. Tá mutado. Esqueci, desculpa, André. Você seleciona, clica com o botão direito, mover e copiar. Aham. Tá acontecendo isso com você? Sim, o círculo tá parado, ele não mexe.
deixando nesse instante. Mais alguém tá com esse problema? Por que ele não tá indo? Faz. Mas alguém não conseguiu mover? O meu ele só gira, ele não conseguiu arrastar. Mas girar dá pra girar. André, faz só um teste pra mim. Ah, Deixa eu fazer. Eu não sei se no teu caso tava. É uma hipótese agora que eu criei. Eu não sei se o círculo ou a forma, se ele estiver preso aqui no eixo do esboço, se é por isso que ele não tá movimentando, porque de alguma forma ele acaba travando. aham. Tá, deixa eu tentar. Vê se é isso. Mas alguém teve problema para movimentar? Eu tinha tido, mas consegui movimentar. Bem, talvez seja isso. Ele tá aqui preso no. E é por isso que ele não está reconhecendo a movimentação. Mas, teoricamente, quando você seleciona e aperta para mover, é para ele mover. E aproveitando que eu não falei, mas a gente consegue também rotacionar com a figura do mover. A gente pode fazer tanto aqui, utilizando esses pontos, né, de apoio, como a gente consegue também fazer todas essas operações digitando os parâmetros aqui. Era isso mesmo, Jéssica. É isso mesmo? Aham, tava E preso no meio da aproveitando, página. outra coisa que eu não falei para vocês, quando a gente faz isso, a gente consegue criar uma cópia também. Ferramenta mover e copiar. Vocês selecionam a figura e aí aqui nessa opção vocês colocam criar cópia. Então vocês conseguem duplicar essa figura quantas vezes vocês precisarem. Sim? Pode repetir, por favor, Jéssica? Claro. Quando a gente está nessa função do mover, a gente consegue fazer uma cópia dessa figura que a gente está selecionando e copiá-la. Em vez de usar Ctrl+C, Ctrl+V, a gente usa o mover copiando, certo? Então, vocês vão selecionar aqui a figura que vocês desejam, vão apertar a função mover copiar, e aí aqui na paleta vocês vão ativar essa opção criar cópia, porque quando vocês fizerem esse movimento aqui, vocês vão copiar a figura para essa nova posição que vocês estão pedindo para o programa. Entendi. Ai, perfeito. Aproveitando que estamos falando em
mover e copiar, eu vou mostrar mais uma outra ferramenta para vocês que fica aqui dentro do contexto de esboço, que ela vai ser muito útil para vocês fazer. Deixa eu ver aqui. Vocês fizeram essa figurinha aqui? Não. Não Não. fizeram. Tudo bem. Vamos fazer. Vocês se perguntaram como é que fazia essas cópias desses círculos? Rapaz, pior que sim. Sim? A gente vai fazer isso de uma forma muito simples, utilizando para a gente fazer essas cópias, estabelecendo um padrão, a gente vai utilizar essas duas ferramentas aqui, nossas MIGs, padrão circular e padrão retangular, certo? Com essas duas ferramentas, o que acontece? Vocês veem que abre aqui a paleta e ele pede a primeira coisa para a gente selecionar qual que é o objeto que a gente vai fazer essa operação. E aí, o que é esse padrão retangular e o que é esse padrão circular? Vocês estão vendo aqui que pela fotinho do íconezinho que tem aqui do lado, já dá meio que um spoiler, né? O padrão circular, a gente vai pegar essa forma daqui e vai criar uma cópia em torno de um círculo, certo? E o padrão retangular, a gente vai criar cópias ortogonais. Então, nesse sentido aqui ou nesse sentido e para os dois lados, certo? Vamos começar. Isso vai ser muito útil para vocês mais na frente. Vamos começar aqui com o padrão retangular. Abriu aqui a paleta, eu vou selecionar o meu objeto. E no caso, eu quero que seja a forma toda. Sim? Sim. E aí vocês veem que quando eu seleciono aqui, ele me pergunta algumas informações, certo? Então, a primeira coisa é, qual que é a direção que eu quero fazer essa cópia? Então, vamos supor que eu quero para esse lado aqui. Então, vocês já estão vendo o spoiler do que está acontecendo. E vamos supor que eu queira também que essa cópia aconteça nesse sentido daqui. Sim? Aí, qual que é a segunda informação que eu preciso passar para ele? Se esses espaçamentos, essas cópias que eu quero, qual que vai ser o padrão que eu vou estabelecer para fazer elas? Se é a medida que eu vou colocar é a extensão total, tipo, dentro daquela medida que eu passar, eu quero que ele divida e faça X cópias, certo? Então, vamos supor aqui, eu estou querendo 3 cópias a 80 milímetros. Dessa primeira daqui até a final. Vamos supor que eu queira só 2. Ou vamos supor que eu queira 4. Certo? Ele vai considerar o espaçamento da primeira e da última e vai fazer ali a divisão. Ou eu posso dizer que eu quero que essas cópias múltiplas, elas aconteçam a partir do distanciamento entre cada peça. Então, vamos supor que eu quero que aconteça. Vocês viram que mudou aqui o parâmetro, né? Eu estava antes com extensão 120, 4 cópias. E aí, quando eu mudei por espaçamento, ele já calculou que a distância entre um e o outro está de 40 milímetros. E aí, vamos supor que eu queira 20. 20 foi pouco. 60. Eu posso dizer se eu quero em uma direção ou se eu quero simétrico, que ele divida isso para os dois lados.
certo? E aí o mesmo parâmetro eu consigo também configurar, já que eu sugeri aqui, eu quero que ele faça cópias nesse outro sentido também. E aí ele vai copiar esses objetos. Sim? Rebobinando. Padrão retangular, eu vou selecionar uma forma que eu criei e vou fazer uma multiplicação dela em eixos que eu quiser. Nesse caso aqui, eu não selecionei a forma toda, então ele vai só as linhas. Preciso selecionar tudo para conseguir dar certo. Então, selecionar os objetos, selecionar tudo. Vou determinar qual que é o sentido que eu quero que essa cópia aconteça e vou especificar esses parâmetros de medidas e a quantidade de cópias que eu quero que ele faça essa multiplicação. Sim? Sim. E aí, eu tenho também o meu padrão circular. Eu vou selecionar aqui os meus objetos, o meu ponto central e a quantidade de cópias que eu quero que ele faça. Sim? Sim. Fazendo com o círculo. Padrão circular. Seleciono o objeto. Seleciono. E aí eu vou dizer a quantidade de cópias que eu quero que ele faça. Sim? Eu posso fazer parcial e dizer qual que é o ângulo que eu quero que isso aconteça. Então, vamos supor 120. Eu quero que ele distribua 3 cópias. Eu quero que ele distribua 4 cópias. Ou eu posso fazer na mesma lógica do simétrico também, ou completo, que ele vai considerar os 360 graus para fazer essa cópia aqui. Vamos lá. Esse padrão circular que você fez, ele está utilizando a distância do primeiro com o segundo e distribuindo ao redor deles. Ele pegou essa referência daqui em relação a esse ponto central para calcular a distância entre eles. Vamos fazer aqui um outro exemplo. Selecionei o objeto, determinei aqui o meu ponto central. E fiz aqui a multiplicação. Beleza? Isso dá para vocês fazerem com qualquer forma, tá? Estou usando aqui os retângulos e os círculos, mas dá para vocês fazerem do jeito que vocês quiserem. Testem, por favor. Depois. Aí eu vou querer que vocês... Nada. Jéssica? Ixi, não tá pegando. Oi? Ah, tá. Tá lá no Ava essa? Não entendi nada, André, desculpa. Tá no Ava essa imagem aí? Sim, Ah, acabei de ver, ok. não tô no Lava. Certo? Aí, o que é que eu vou querer que vocês
exercitem durante a semana. Vocês façam essa lista de exercício. Essa aqui, sim, são todas as figurinhas que estão aqui, bem facinhas. Para que vocês façam a fixação dessas ferramentas. Certo? E eu acho que eu coloquei também essa aqui, para vocês fazerem utilizando a ferramenta da varredura, certo? Vocês vão fazer o desenho aqui do perfil do clipe, vão desenhar o caminho e vão fazer a varredura dessa forma. E acho que coloquei essa aqui também, para vocês treinarem a ferramenta da revolução. Sim, Sim. temos bastante coisa para praticar. Tudo certinho. Estão animados? Uhum. Sim. Não. Mas não é mais simpático do que vocês estavam imaginando? Poxa, com certeza. O Arthur mandou mensagem, estou animado. Ô, Jéssica, essa matéria vai ficar sempre online assim? Não. Ah, ok. Inclusive, eu queria, só para ter uma noção, que a gente não se encontrou ainda de novo. Vocês já voltaram lá no laboratório? Eu fui lá semana passada. Conseguiu usar o computador de lá? Não muito bem, mas eu tive que procurar alguns, assim, e tinha uns que estavam bem ruins mesmo. Acho que eu consegui usar um. Eu fui no laboratório segunda, professora. Tava sem internet. A internet já é um outro negócio também que não ajuda muito. Mas eu queria ter uma noção, de novo, de quantos computadores que a gente tem lá, que estão funcionando, e quantos de vocês conseguem fazer não posso exigir que vocês levem, mas eu queria saber quantos de vocês conseguem levar os computadores pessoais de vocês, que vocês tiverem, para a faculdade. Lógico, se não for de ônibus, etc. Porque não dá para a gente ter 100% das aulas remotas. Porque a sanção que tinha lá permitindo que as aulas fossem remotas foi só durante o período da pandemia, né? E o nosso curso é presencial, então não dá para a gente fazer todos os encontros assim, de maneira online. Para a gente ver como é que a gente consegue se organizar, de repente trabalhar em duplas, aí um faz, depois o outro faz. A gente vê o que a gente consegue fazer, porque de fato não tem outro laboratório disponível. Eu entrei em contato, mas a gente vai ter que trabalhar com o que a gente tem. Infelizmente. Aí vocês conseguem organizar isso para eu conseguir ter uma noção melhor? E aí, de repente, alguns encontros esporádicos a gente faz alguma coisa assim remota, mas na maioria das aulas, de fato, a gente vai precisar que elas aconteçam de forma presencial na faculdade. E aí, qualquer coisa não é o ideal. A gente pode marcar alguns encontros extras, dia de sábado, alguma coisa assim, para fazer algum complemento. Né? Utilizar os sábados letivos para a gente fazer um reforço dessas atividades. Eu nem perguntei, mas vocês trabalham sábado? Como é que tá isso? E dia de sábado eu estou livre.
Eu não tenho noção. Dia de sábado, eu sei que o Alex, ele não conseguiu vir para a chamada hoje, mas ele trabalha nos sábados, pelo menos na parte da manhã. Não seria toda semana, né? Mas é uma coisa. Uns encontros mais pontuais pra gente complementar. Mas eu acho que se a gente fizer, se algumas pessoas, claro, conseguirem levar os computadores, e aí vocês fazem duplinhas, eu acho que rola. Eu não consigo levar que meu computador é de mesa, é um desktop. Sem problema, sem problema. Beleza, gente. Eu vou liberar vocês. Acho que a gente já viu. Não vou. Qual é a palavra? Esqueci a palavra, mas enfim. Vou passar essa lista para vocês fazerem. E aí na próxima semana a gente tira a dúvida e vê o restante das ferramentas, ok? Aí eu queria que vocês começassem a pensar num objeto para vocês fazerem na B1. Vocês querem pensar no objeto? A gente tem duas linhas de raciocínio. A gente pode fazer uma coisa democrática, vocês fazem a sugestão dos objetos e a gente vê qual que é o mais votado. Ou eu posso simplesmente sugerir um objeto que eu queira que vocês façam para B1. O que vocês preferem? Pergunta difícil. Eu gosto de que você sugira o objeto. Vocês querem que eu faça uma sugestão pra você? Tá bom. Pensem e na aula que vem a gente define, tá bom? Tá bom. Se vocês ficarem muito afobados, sem conseguirem resolver, eu resolvo com vocês, não tem problema não. Beleza? Então vamos fazer essa atividade. Se vocês tiverem alguma dúvida específica ao longo da semana e quiserem entrar em contato comigo, vocês podem entrar em contato. Eu acho que eu não passei formalmente o meu e-mail para vocês, né? Lembrando que essa figura daqui são todos. E aí vocês vão escolher qual que é a face mais representativa, né, da figura e vão fazer ela para fazer a primeira extrusão e depois vocês vão fazer os detalhes complementares. Essa aqui a gente já fez a primeira, fica para vocês fazerem essa segunda pecinha daqui, que também não tem segredo, vocês vão desenhar essa face aqui, fazer a extrusão total e depois vocês vão vir aqui para fazer esse corte. Essa daqui também muito bobinha, sussa de fazer também. Esse vocês já fizeram. Essa daqui também tranquila de fazer. Esses tem só... Qual lado daqui vocês escolheriam para fazer, para começar? Esse ou esse? Frontal? Essa aqui é a frontal. Vocês fazem isso aqui, fazem a extrusão e depois vocês fazem aqui os detalhes, certo? E aí, quando vocês forem fazer essa parte daqui, vocês consideram ela aqui total, certo? E aí, quando vocês forem fazer esse furo daqui, é que vocês fazem esses chanfros dessa face. Sim? Uhum. Fazem ela Certinho. aqui com a medida total e depois vocês fazem um corte quando forem fazer esse furo daqui. Essa daqui também tranquila de fazer. Mesma linha de raciocínio também. Faz essa aqui primeiro, essa aqui faz total e depois vocês fazem esse detalhe do furo
furo e esse detalhe aqui arredondado. Essa aqui deixa pra gente fazer na próxima aula. Deixa pra gente fazer na próxima aula, mas ela também é muito tranquila. Vocês vão começar a fazer essa forma aqui, e ele já dá, inclusive, esses raios, né, de onde ele quer essas partes que são mais curvas. Faz aqui a extrusão. Aliás, façam, dá pra vocês fazerem essa. Faz a extrusão aqui total. E aí depois vocês vão criar esse furo daqui, né, fazendo um plano nesse sentido, para fazer esse desenho, e depois uma extrusão nesse outro sentido aqui também é tranquilo. Dá para vocês fazerem, eu mudei de ideia, dá para vocês fazerem sim. E essa aqui também. Sim? Sim. Sim. E eu acho que eu botei também essa aqui para vocês fazerem com a varredura. E essa aqui com a revolução. Essa aqui parece que... Lembrando que... Nossa, tá. Se por acaso tiver algum desenho que vocês virem que esteja com as medidas em polegadas, vocês fazem em polegadas, não tem problema não. Lembra onde é que muda para polegadas? Aqui em unidade, configurações do documento, unidades. Clica aqui e vai trocar para inches. Certo? Mas o que não tiver em polegada, vocês podem trabalhar considerando que estamos em milímetros. Show? Show certinho. Show.